O ego é seu inimigo de Ryan Holiday. Introdução. O adversário interior. Em um mundo que frequentemente prega a autopromoção, a confiança inabalável e a celebração do eu, Ryan Holiday apresenta uma tese contra-intuitiva e poderosa. O maior obstáculo entre nós e nossos objetivos, nossa realização e nossa verdadeira grandeza não é externo. Está dentro de nós. É o nosso ego. Diferente de as 48 leis do poder, que mapeia a dinâmica externa do poder, o ego é seu inimigo. 2016 é um mergulho profundo na dinâmica interna do sucesso e do fracasso. Holiday, um proeminente divulgador moderno do estoicismo, argumenta que o ego, definido não como autoestima saudável, mas como uma sensação doentia de superioridade, uma necessidade desesperada de validação externa e uma narrativa inflada sobre a própria importância, é a força que sabota carreiras, destrói relacionamentos e impede a aprendizagem. Este estudo se propõe a dissecar a obra em suas partes constitutivas, examinando a estrutura e metodologia da obra, a divisão tríptica da jornada e o uso de exemplos históricos. Os fundamentos filosóficos estoicos, como as ideias de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio sustentam cada página. Análise detalhada das três partes: aspirar, suceder e fracassar, as armadilhas do ego em cada fase, as estratégias práticas para a humildade e a efetividade, táticas para domar o ego, a recepção e a crítica, o impacto do livro e seu lugar no movimento estoico moderno. Conclusão: a síntese da mensagem atemporal de Holiday. Capítulo 1. A arquitetura de um guia de guerra interior. Estrutura e metodologia. A estrutura de o ego é seu inimigo é notavelmente clara e estratégica. Holiday divide a batalha contra o ego em três atos universais da vida, reconhecendo que o inimigo assume formas diferentes em cada estágio. A estrutura tríptica. Aspirar. A fase inicial, onde temos grandes ambições e sonhos. Aqui, o ego se manifesta como presunção, impaciência e fantasia, impedindo o trabalho duro e realista necessário para começar. Suceder. A fase em que alcançamos algum nível de sucesso, reconhecimento ou poder. Aqui, o ego se transforma em arrogância, ganância e complacência, levando-nos a negligenciar os fundamentos que nos trouxeram até ali e a semear as sementes da própria queda. Fracassar. A fase inevitável de contratempos, perdas e falhas. Aqui, o ego aparece como amargura, vitimização e inflexibilidade, impedindo-nos de aprender com os erros, de nos adaptarmos e de seguir em frente com resiliência. A metodologia do exemplo. Assim como em seus livros anteriores, Holiday constrói sua argumentação não através de teoria abstrata, mas através de exemplos históricos concretos. Exemplo. Ele é um mestre em biografia estratégica, extraindo lições de uma galeria diversificada de figuras, generais e estrategistas, como Genghis Khan, William Sherman e T. Lawrence. Líderes políticos, como Abraham Lincoln, Benjamin Franklin e o imperador romano Marco Aurélio. Artistas e escritores, como John DeLorean, George Orwell, Katharine Graham e Howard Hughes. Empresários e investidores, como John D. Rockefeller e Charlie Munger. Cada capítulo é conciso, focado em uma única ideia, e ilustrado com histórias de sucesso e fracasso que demonstram a lei em ação. Essa abordagem torna a filosofia estoica, por natureza austera, tremendamente tangível, relatável e memorável. A mensagem é: não se trata de teoria, trata-se de personagens reais que, ao dominarem ou serem dominados por seus egos, colheram os resultados correspondentes. Capítulo 2. Os alicerces da humildade, os fundamentos filosóficos estoicos. O egoísmo de Holiday não é uma invenção própria. É a aplicação moderna e vigorosa da sabedoria estoica, uma escola de filosofia helenística fundada em Atenas por Zenão de Cítio e posteriormente desenvolvida por gigantes intelectuais em Roma. 1. A dicotomia do controle. Epicteto. O princípio central do estoicismo. Devemos focar nossa energia apenas naquilo que está sob nosso controle, nossas opiniões, impulsos, desejos e aversões, e aceitar serenamente aquilo que não está: a reputação, a riqueza, a saúde,
o passado, as ações dos outros. O ego se alimenta justamente de tentar controlar o incontrolável, como a opinião alheia, e de negar a realidade dos eventos externos. 2. A virtude como o único bem. Sêneca. Para os estoicos, a única coisa verdadeiramente boa é a virtude, sabedoria, coragem, justiça, temperança. E a única coisa verdadeiramente má é o vício. Riqueza, fama e poder são indiferentes, podem ser usados de forma virtuosa ou viciosa. O ego busca os indiferentes, especialmente a fama, como fins em si mesmos, tornando os falsos deuses que inevitavelmente levam à infelicidade. 3. A visão da natureza e da razão. Marco Aurélio. O universo é racional e ordenado, logos. O ser humano, como parte racional desse universo, deve viver de acordo com a natureza e a razão. O ego é a voz irracional, os cachorros pretos das paixões e desejos desordenados que Marco Aurélio alerta para se manter na coleira. A humildade é a aceitação racional do nosso lugar no cosmos, nem central, nem insignificante. 4. A prática da premeditatio malorum, premeditação das adversidades. A prática de visualizar antecipadamente os possíveis fracassos, obstáculos e reveses. Isso não é pessimismo, mas um antídoto contra a arrogância e a surpresa. O ego acredita que o sucesso é garantido e linear. O estoico sabe que o fracasso é sempre uma possibilidade e se prepara para isso mentalmente, tornando-se mais resiliente. 5. O dever e o serviço, estoicismo social. Ao contrário da caricatura do estoico impassível, a filosofia enfatiza o dever para com a comunidade e o serviço aos outros. O ego é autocentrado. A virtude estoica é social. Holiday frequentemente cita figuras que canalizaram sua ambição para um propósito maior que si mesmas, encontrando assim uma satisfação mais profunda e durável. Holiday tece esses princípios de forma invisível na narrativa. Ele não cita longamente os filósofos em cada página. Em vez disso, suas ideias são o sistema operacional por trás de cada história e de cada conselho prático. Capítulo 3. Análise detalhada das 3 partes. O ego em cada fase da jornada. Este capítulo detalhará as armadilhas específicas do ego em cada uma das 3 fases, com exemplos ilustrativos. Parte 1. Aspirar. A tentação da fantasia sobre a realidade. Na fase inicial, estamos cheios de sonhos, mas ainda não realizamos nada. O ego aqui é a voz que prefere o sonho de ser grande ao trabalho de se tornar grande. Pare de se enganar. O ego nos convence de que somos especiais e merecemos sucesso antes mesmo de termos colocado o esforço. Holiday contrasta a abordagem metódica e aprendizada de Genghis Khan, que construiu um império ouvindo conselhos e adaptando-se, com a presunção de tantos outros que falharam por acreditar em sua própria superioridade inata. Não seja um amador. O amador busca reconhecimento rápido. O profissional busca domínio. O amador é guiado pelo ego. O profissional, pela ética de trabalho e pelo padrão de excelência. A lição é: foque no trabalho, não no prêmio. Cultive a humildade estratégica. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar em si mesmo menos. É se concentrar na tarefa, no problema a ser resolvido, no serviço a ser prestado. É a atitude de um aprendiz perpétuo, always a student. Figuras como Benjamin Franklin são celebradas por sua humildade calculada, que lhes permitiu aprender com todos e avançar seus objetivos. A regra de ouro do esforço silencioso: trabalhe duro em silêncio. Deixe que seu sucesso faça barulho por você. O ego quer anunciar suas intenções para colher validação antecipada. O estoico sabe que a ação fala mais alto que palavras, que anunciar planos ontem drena a motivação necessária para executá-los. Parte 2. Suceder. A ilusão do pico e o perigo da queda. O sucesso é um momento perigosíssimo. É quando estamos no topo que o ego mais cresce e nos cega, levando à queda. A armadilha do sucesso precoce. O sucesso inicial pode ser uma maldição, convencendo-nos de que nosso caminho é o correto e que somos infalíveis. Holiday usa o exemplo de John de Lorient,
cujo egoísmo inicial o cegou para seus defeitos fatais, levando à ruína de sua empresa automotiva. Mantenha o controle da realidade. O sucesso cria um círculo de bajuladores, sírios, que isolam o líder da verdade. Figuras como o general Sherman ativamente buscavam críticas e notícias ruins para se manterem aterrados. A pergunta estoica crucial: o que não estou vendo? O que estou evitando? Não se intoxique com a vitória. A vitória pode ser mais perigosa que a derrota. Ela infla o ego, leva à arrogância e à superextensão. A lição de figuras como o general George C. Marshall: a modéstia na vitória e o foco na reconstrução, não na punição. Gerencie a si próprio. O maior desafio após o sucesso não é gerenciar os outros, mas gerenciar a si mesmo, suas emoções, seu tempo, seus impulsos. O ego quer mais, sempre mais. A sabedoria está em saber quando é o suficiente, em praticar a contenção e evitar a ganância que destrói impérios, como ilustrado pela queda de tantos magnatas. Conecte-se a um propósito maior. O sucesso puramente pessoal é vazio e insustentável. Holiday argumenta que aqueles que canalizam seu sucesso para algo maior, como Katharine Graham, que liderou o Washington Post com um senso de dever cívico durante o Watergate, encontram uma resiliência e um significado que protegem contra os caprichos do ego. Parte 3. Fracassar. A opção entre amargura e aprendizado. O fracasso é inevitável. A questão não é se você vai falhar, mas como você vai reagir à falha. O ego transforma um contratempo em uma catástrofe definitiva. A narrativa do ego versus a realidade. Ao fracassar, o ego cria uma narrativa de vitimização, culpa e injustiça. Ele grita: isso não é justo. É culpa deles. A resposta estoica é a aceitação radical da realidade. Isso aconteceu. O que posso aprender com isso? Qual é o próximo passo? A lição do alquimista: transforme o veneno em remédio. Use a adversidade como combustível. Holiday cita inúmeros exemplos de pessoas que usaram o fracasso, a rejeição e até a prisão, como o estoico James Stockdale, como catalisadores para uma transformação profunda e um sucesso posterior. Mantenha a flexibilidade e a agilidade. O ego é rígido. Ele se apega a um plano, uma identidade ou uma visão de mundo mesmo quando a realidade prova que está errado. A humildade do fracasso permite a adaptabilidade, a capacidade de mudar de curso, de aprender novas habilidades, de se reinventar. A morte do ego é o renascimento do self. O momento em que abandonamos a história inflada que contamos sobre nós mesmos é o momento em que nos tornamos livres para começar de novo, mais fortes e mais sábios. O fracasso, encarado sem ego, não é um fim. É um mestre severo, mas necessário. Capítulo 4. O arsenal do anti-ego. Estratégias práticas para a efetividade. Holiday não se limita a diagnosticar o problema. Ele oferece um arsenal de táticas práticas, extraídas do estoicismo, para domar o ego. Pratique o silêncio. Resista ao impulso de anunciar suas intenções ou de se vangloriar de seus sucessos. Deixe suas ações falarem. Torne-se um aprendiz perpétuo. Always a student. Adote uma mentalidade de principiante. Busque ativamente feedback crítico e esteja sempre disposto a aprender com qualquer pessoa. Domine a arte do esquecimento de si mesmo. Self-forgetting. Mergulhe tão profundamente no trabalho ou no serviço aos outros que você perde a noção de si mesmo e de suas inseguranças. Visualize o fracasso. Premeditatio malorum. Passe algum tempo todos os dias imaginando o que poderia dar errado. Isso o prepara mentalmente e reduz o medo paralisante e a arrogância. Encontre um mentor ou um espelho. Tem alguém em sua vida que tenha permissão para dizer-lhe a verdade dura, sem açúcar. Pratique o memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. A consciência constante da própria mortalidade é um antídoto poderoso contra a arrogância, a trivialidade e a procrastinação. Ela lembra você do que é verdadeiramente importante. Cultive um alter ego objetivo. Tente se ver de fora, como um personagem em uma história. Que conselho você daria a essa pessoa? Isso cria o distanciamento emocional necessário para tomar decisões racionais. Foque no processo, não no resultado. Concentre-se em fazer bem o trabalho diário,
em controlar o controlável. Os resultados, em grande parte, cuidarão de si mesmos. Capítulo 5. A recepção e a crítica. Um antídoto para a cultura do selfie. O ego é seu inimigo foi amplamente aclamado como um antídoto necessário para a cultura contemporânea de narcisismo e self-promotion. Pontos fortes e recepção positiva. A temporalidade e aplicabilidade universal. Suas lições se aplicam ao estagiário, ao CEO, ao artista e ao atleta. Clareza e acessibilidade. Holiday tem um dom para traduzir complexidade filosófica em prosa clara e envolvente. Base histórica sólida. O uso de exemplos históricos confere uma autoridade e uma profundidade que livros puramente anedóticos laquem. Praticidade. Oferece ferramentas acionáveis, não apenas teoria. Possíveis críticas e limitações. Definição de ego. Alguns psicólogos podem argumentar que a definição de Holiday é um tanto simplista e se sobrepõe a conceitos como narcisismo, em vez do ego freudiano, que é necessário para a função do ego. O risco da passividade. Uma leitura superficial poderia levar alguém a evitar toda e qualquer autopromoção, mesmo quando necessária para a oportunidade de carreira. O desafio é encontrar o equilíbrio entre a humildade estoica e a assertividade necessária. Aspecto cultural. A filosofia estoica, com sua ênfase na contenção emocional, pode ser menos natural ou valorizada em culturas mais expressivas. Apesar disso, o consenso é que o livro é uma contribuição vital. Ele resgata a sabedoria estoica para um público moderno que, embora conectado, parece mais perdido do que nunca em questões de significado e resiliência interior. Conclusão. A batalha perpétua e a verdadeira vitória. O ego é seu inimigo não promete uma vitória final. Holiday é claro. O ego é um adversário resiliente que sempre estará conosco. A batalha não é para erradicá-lo, o que seria impossível, mas para dominá-lo, vigiá-lo e mantê-lo sob controle. A verdadeira mensagem do livro é que a verdadeira grandeza, a realização duradoura, a maestria genuína, a resiliência inabalável e a paz interior, não é construída pelo ego, mas apesar dele. É o resultado do trabalho silencioso, da humildade aprendida, do foco no processo e da aceitação serena da realidade, tanto do sucesso quanto do fracasso. Ryan Holiday não oferece um caminho fácil, oferece um caminho significativo. Ele nos convida a trocar a gratificação superficial da validação externa pela satisfação profunda do dever cumprido, do domínio alcançado e do caráter forjado na forja das adversidades. No final, o ego é seu inimigo, é um lembrete potente de que, para alcançar o que desejamos e para suportar o que devemos, nosso maior aliado deve ser a nossa mente racional e humilde. E nosso maior inimigo a ser vigiado é a voz sedutora e inflada do ego dentro de nós. A vitória não é um troféu. É a quietude de saber que você é dono de si mesmo. Se gostou do conteúdo, deixe seu gostei. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição.